Como que começou? Porque quando começou, não eram os 4, né? Era Não, o Dedé. era os Adoráveis Trapalhões. Foi um projeto do Wilton Franco, que... Milton Franco, trabalhei com ele. Né, o Wilton, ele... Pra quem não conhece, qual que é aquele programa policial lá? Aqui Agora, né? Não, É o Homem de Sapato Branco? Não, Não, Aqui Agora do SBT. Povo na TV. Também. Povo na Mas TV. ele depois fez... Que não fez? ele foi Aqui banido Agora. da televisão por causa desse programa, né? O Lembra Wilton disso? Franco. Wilton Franco. Ah, Ele verdade. criou os Adoráveis Trapalhões, porque a televisão naquela época... Aqui Agora também acho que era dele. Também, não. Depois ele foi... Mas sim. o que ele apresentava. Sim. Sim, Ele era, sim. Você sabe da história? Sim, sim. Que ele era apresentador e uma criança morreu no Morreu no palco. palco, ele Foi perdeu. com ele. Aí ele nunca mais É pôde uma aparecer figura na muito... televisão. O Wilton é uma figura muito polêmica, muito controversa. Né? Tanto é que tem história no documentário de uma atriz que fala que deixou de trabalhar com os Trapalhões porque se recusou a fazer o teste do sofá com o Wilton Franco. Né? Então, e a gente sabe que a televisão tem muito dessas histórias. E ela foi muito corajosa em me contar isso. E aí, naquela época da televisão, a televisão se valia muito dos cantores, né? Então, o Roberto Carlos tinha lá, com a Vanderleia, a Jovem Guarda, tinha o Fino da Bossa, tinha os musicais, tudo. E o Wilton Franco pensou no Vanderlei Cardoso para ser o chamariz de um programa de televisão, especialmente de humor. Então, ele chamou o Vanderlei Cardoso para ser estrela, o Ivon Cury para ser uma espécie de galã, tal, junto com o Ted Boy Marino, que era o cara da luta livre, que ia agradar muito público feminino. E o Renato Aragão seria aquele cara mais do humor, né? Então, para você ver que o Renato, ele era, já nessa formação, eram esses 4, ele era uma figura mais de coadjuvante. E aí, isso começa na Excelsior. Tem várias, tipo, eles são da Excelsior, depois tem a Tupi, depois tem a Record, depois tem a Tupi, depois eles vão para a Globo. Uma coisa assim. Eu sei que eles têm 2 passagens não vou lembrar o ano e tal, Sim. mas são 2 passagens pela Tupi, uma pela Record, como Os Insociáveis, e depois eles vão para a Globo. E aí a Globo contrata para desfalcar propositalmente o Ted Boy para ir para a Globo. E aí eles convidam a cantora Vanusa, que tinha uma semelhança física com ele, né? O cabelo dela era muito parecido com do Ted e tal. E ela vira um integrante dos Adoráveis Trapalhões. Aí o Vanderlei Cardoso decide, eu estou contando muito resumidamente, assim, decide focar na música, o programa acaba, mas o Renato pega aquela ideia, aquela fórmula de 4 pessoas fazendo humor, cada um com uma característica. Aí ele vê um dia, tá nos bastidores da televisão, ele vê o Dedé fazendo um ensaio. Pô, esse cara pode ser o meu escada, a minha dupla. Convido o Dedé, tipo, quem faz esse meio de campo é um cara também chamado Arnaud Rodrigues. O Arnaud. Que é também uma figura emblemática, trabalhou muito tempo com Chico Anísio. Praça Nossa. Praça, um cara genial. gente, ele chegou a filmar algumas coisas. Foi casado com a Zefa Maceió. Com os Trapalhões. E aí começa a dupla Dedé e Didi. Eles fazem participações, inclusive, na Praça da Alegria. Na época era o Manuel de Nóbrega. Até que eles conseguem um programa solo. Esse programa começa a fazer sucesso. E eles falam, eu preciso de mais uma pessoa aqui, porque só nós 2 não estamos dando conta do tempo de trabalho com o número de quadros de humor. E aí eles pensam, a priori, no Jair Rodrigues, para ser esse terceiro elemento. E o Jair fala assim, se vocês acham que eu sou engraçado, porque o Jair sempre foi um cantor muito performático. Ele pulava no palco. E ele ia muito bem na televisão, né? Ele fazia uma dupla sensacional com a Elis Regina no Fino da Bossa. Ele fala, tem um cara mais engraçado que eu, que toca lá nos Originais do Samba. E aí o Dedé Santana vai assistir um show dos Originais do Samba,
E o Mussum, ele fazia já uma espécie de stand-up ali, sabe? Porque ele tocava, ele cantava, ele era muito performático, né? Então ele interagia muito com a plateia. Até ele assiste aquilo e falou, pô, esse cara é sensacional para integrar o grupo. E aí convida. O Mussum já tinha feito algumas coisas com o Chico Anísio, né? O Chico Anísio, foi ele que deu a ideia pro Mussum desse negócio do is no final, sabe? Falou, eu não sou humorista, Chico. Fala, não tem problema, cara. Tudo que você falar, se você terminar as coisas com is, no final vai ficar engraçado. Então, aquele negócio de Cacildes, enfim, tudo que você imaginar, né, com is, essas coisas, vai dar certo. E aí o Dedé convence o Mussum a integrar. O Mussum, ele faz dupla jornada, né? Então ele fica nos originais do samba e fica nos Trapalhões. Algumas vezes, na Tupi, o Canarinho substitui o Mussum, porque o Mussum não tinha agenda para fazer. E numa época que a televisão não é como hoje, né? Que era tudo, hoje é tudo integrado, tudo em rede. Naquela época, quando tinha um programa dos Trapalhões em São Paulo, eles tinham que ir no Rio fazer de novo, né? Porque não era os estados, eles não eram conectados via satélite para assistir televisão. Então ele não tinha agenda. Às vezes estava fazendo um show dos originais e o Canarinho substituía ele. O programa continua fazendo sucesso e aí eles precisam de mais uma pessoa para compor o grupo. E aí a Selma Lopes, que para quem não conhece ela, só para situar, a voz da Margie Simpson é ela que faz, uma dubladora fantástica. Que legal. A Selma foi casada com o Zacarias e indica o Zacarias. Fala, tem um cara que é um cômico maravilhoso, um ator premiado e tal, ele pode ser o cara. E aí eles vão ver o Zacarias, né? O Zacarias só é Zacarias quando interpreta, né? Porque o Mauro era um cara muito sério. Eles vão lá e falam, pô, esse cara é humorista, né? Ele é todo sério e tal. E ele já tinha ganho prêmios de teatro, ele era um excelente radioator, né? Fez peça de teatro, fazia muito publicidade e tal. Até que ele entra na persona e começa a fazer o personagem dele. Falou, esse cara é fantástico. Aí traz o Zacarias e forma esse quarteto que a gente conhece até hoje, que é Dedé, Mussum, Zacarias e o Didi.